Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast, agora já direto aqui de Sampa, na Vila Nova Conceição. Vocês me desculpem, o estúdio ainda é improvisado, deve levar aqui ainda mais de um mês para arrumar direitinho o estúdio, então é só improvisado, então vai perdoando se a qualidade não estiver tão boa. Tá ok, pessoal? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Sempre gravando de um local silencioso, se identificando e de onde você fala. Tá joia? Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. No programa hoje eu vou responder 2 perguntas aqui, como tá tudo meio improvisado, pessoal. Vamos uns programas mais curtos, mas depois eu prometo responder mais perguntas. Elas estão sendo guardadas aqui, tá? Vocês que enviaram dentro dos parâmetros, possivelmente eu ainda respondo essas perguntas, tá ok? Não desanimem. Vamos aqui então, sem mais delongas, a primeira pergunta. Bom dia, professor Cobori. Tudo bem? Eu, Evandro, de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber do senhor a respeito do nosso governo querer fazer moeda única com a Argentina e com os outros países da América Latina. O que o senhor acha? O senhor acha que seria viável? Seria bom para o país? Ou seria um problema sério? Então, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta para nós. Desde já lhe agradeço. Um grande abraço. Bem, Evandro de Belo Horizonte. Vamos lá, Evandro. Esse é o assunto do momento, né? A moeda única ou moeda comum entre Brasil e Argentina ou no Mercosul, né? Já existe bastante vídeo na internet aqui falando sobre isso, sempre aí aqueles que são contra, aqueles que são a favor, sempre a grande maioria com um viés bem ideológico, né? Novamente a gente continua nessa polarização entre direita e esquerda, quem tem uma visão mais liberal da economia e outra mais intervencionista, né? Como o Estado indutor, e sempre cai nessa parte ideológica. Mas antes de começar essa radicalização, lembrem-se que o Paulo Guedes tinha proposto isso também, né? Então isso não é, vamos tirar a parte ideológica e focar um pouquinho na parte mais técnica, tá? Haja vista que, como o Paulo Guedes propôs, você não pode dizer que você é liberal ou você é contra. Ninguém mais ultraliberal do que o Paulo Guedes, né? Porque existe um motivo técnico por trás disso, tá? Não é uma moeda única como é o euro, não sei nem se poderia chamar uma moeda comum, talvez uma moeda veículo, né? Seria uma referência de valor. Qual que é a lógica disso? O Brasil, quando faz negócios, transações com a Argentina e vice-versa, eles utilizam o dólar, né? Então você transforma o peso em dólar, depois transforma o dólar em real. E sobre o ponto de vista da geopolítica, da geoeconomia, isso não é interessante, né? Então você imagine que o Fed lá agora está manejando a política monetária, e de alguma forma é o Fed, né, o Banco Central Americano, que determina aí o poder de compra da moeda dele, que é o dólar, que é a referência mundial aí para as transações internacionais. Então, de alguma forma, os dois países, no nosso exemplo aqui, Brasil e Argentina, ficam à mercê do que seria, né, as determinações do Banco Central americano. E isso não faz muito sentido, né? Então, quando você fala de ter ali uma moeda comum ou uma moeda veículo entre os dois países que serviria só para as transações comerciais, faz bastante sentido tecnicamente, né? Assim como foi o euro. Tudo bem que o euro levou muito mais tempo e é uma moeda única, né? Todos os países utilizam. Mas é a mesma coisa. Eles, para fazerem as transações entre os países da comunidade europeia, é uma moeda única, uma moeda comum. Eles não dependem do dólar. Então eles dependem muito mais da política da comunidade europeia, do Banco Central Europeu, para determinar ali o valor dos produtos da sua economia, como eles transacionam entre os países. Então esse é o motivo. Existe uma crítica que diz que o Brasil, por ser uma potência, né, na América do Sul, ele não teria interesse em ter essa moeda veículo, né, essa moeda comum com os outros países da América do Sul, porque os outros são muito menores, são muito irrisórios, né, são muito mais frágeis economicamente, representam muito menos. Então, existe esse negócio de que o Brasil não teria ganho nenhum, não teria interesse nenhum. Isso, eu acho que uma análise um pouquinho mais profunda técnica não faz muito sentido. O Brasil precisa negociar como um bloco. Então você imagina hoje as grandes economias, Estados Unidos, China e a Europa. Vamos tirar o Japão, essas coisas, só para a gente
simplificar o exemplo, né? Então a Europa, como bloco, ela tem um poder de negociação muito maior com a China e com os Estados Unidos. Se fossem os países fragmentados, separados, não teria esse mesmo poder de negociação e poder de barganha. A China, por si só, é um país continental, bilhão, né, de habitantes, que tem um grande mercado interno, né, produz, é muito industrializado, cresceu muito rápido, e além do grande mercado interno, ela tem um grande mercado externo. Os Estados Unidos, por si só, como a maior potência econômica ainda, né, há quem diga que a China já é maior, quando você pega a paridade do poder da moeda, né, a China já seria uma economia maior, mas também um país continental que tem um poder muito grande na economia, haja vista que ele que determina, né, o valor da sua moeda, do dólar, que é a moeda utilizada em todo o mundo para fazer as transações internacionais, as transações comerciais. Então ele tem um poder de negociação tanto com o bloco europeu quanto com a China, né? E existe essa guerra agora entre os Estados Unidos e a China. E o Brasil, fragmentado aqui na América do Sul, não tem esse poder todo, né? Por isso que o Mercosul sempre foi uma ideia de se transformar um bloco das economias na América do Sul para ter esse poder de negociação com os outros países. Só que você vai negociar, cada um com a sua moeda, né? Apesar de ter o Mercosul, cada um tem a sua moeda, e de alguma forma você vai internamente fazer as transações em dólar. Você vai ter uma perda com isso, porque não é uma moeda que você controla, você tem que transformar tudo em dólar. E também quando você for, mesmo como bloco, negociar com o resto do mundo, você também não está negociando com uma moeda forte, né? Cada país com a sua moeda. Então, é interessante, sob o ponto de vista da integração regional, né, o Brasil formar esse grande bloco econômico para negociar com o resto do mundo, né, negociar com os Estados Unidos, com a China, com o bloco europeu. A grande desvantagem é justamente essa, né? Os Estados Unidos negocia com o dólar, a China com o yuan e a comunidade europeia com o euro. E o Mercosul não tem o que seria um veículo comum de valor, né, de poder de valor de compra e de transações internacionais. Então, essa integração regional melhora, porque o bloco, tecnicamente, o bloco cresce, tá? Quando ele se integra, ele cresce, porque você começa a fazer as transações, assim como foi na Europa, começa a fazer as transações entre os países desse bloco, no caso aí com essa proposta com a moeda veículo, né? Então você deixa de depender do dólar, você fazendo essas transações nessa integração regional, você tende a crescer, primeiro, porque você cria um mercado interno muito grande, né? Então o que é hoje o mercado interno do Brasil passaria a ser um mercado interno da América do Sul. Daí falar, o Brasil não tem interesse. O Brasil representa metade desse bloco, né, da América do Sul. Só que é como se ele dobrasse o tamanho do mercado interno dele. Agora ele tem ele, se não me engano, representa 52%, né? Agora teria 100% desse bloco para negociar entre os países do bloco. O Brasil tem uma economia muito mais, né, dinâmica, comparada às economias sul-americanas, muito mais dinâmica, muito mais complexa. Não teria, né, essa vantagem de negociar com as... na realidade, o raciocínio é inverso, né? O Brasil, por ter uma economia mais dinâmica, mais complexa, ele tem muito mais a ganhar dos outros países do que o inverso, né? Os países que têm... É a mesma coisa que comparar hoje o Brasil com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma economia muito mais complexa e o Brasil menos complexo. Então, o Brasil tem muita desvantagem em negociar com esses países. Por quê? Porque tem uma economia baseada praticamente, né, quando faz as transações com os Estados Unidos, uma economia baseada em commodities, né? Não é uma economia complexa comparada aos Estados Unidos, mas é uma economia complexa comparada aos outros países da América do Sul. Então ele tem uma vantagem em negociar com os países nessa integração regional. Não é o inverso que estão falando aí, que ele teria desvantagem porque os outros não têm nada a agregar, muito pelo contrário. Você com uma economia mais dinâmica e complexa, você está dobrando o tamanho do seu mercado interno, você tem muito mais vantagem nessas negociações, você tem muito mais a ganhar do que a perder, e depois que esse bloco, essa integração regional, né, essas transações entre esses países do bloco do Mercosul, tende a desenvolver o bloco industrialmente, e aí esse bloco tende a ter um poder maior de negociação, de barganha com o resto do mundo. Então faz muito sentido. Então, por isso que eu falo, não é ideológico, né? Tanto que o Paulo Guedes propôs isso, porque isso, me parece até bastante óbvio. Então a gente tem que abstrair essa discussão superficial. Tem os libertários que nem levam em conta, né? Mas tem os liberais, os ultraliberais, os radicais, que têm uma visão muito superficial
do que é, né, a negociação, do que é a geopolítica, a geoeconomia, de negociação, né, de se fortalecer para você ter poder de barganha nas negociações internacionais. Então, eu vejo muito mais por esse lado, né? Não, o real vai sumir, o peso vai sumir. Não sei, daqui 50 anos talvez, quando os países estiverem muito mais desenvolvidos, muito mais integrados, isso possa virar como é o euro, mas não é a proposta agora, né? Não podemos fazer análise mais profundas porque foi só uma ideia, né? Foi lançada essa ideia e está todo mundo criticando ou apoiando sem se saber exatamente como vai funcionar esse mecanismo no detalhe, né, a técnica disso aí. Mas, grosso modo, estrategicamente é essa a intenção, né? Você ter um poder geopolítico maior com o resto do mundo, o Brasil, um poder geopolítico maior no seu próprio bloco, no Mercosul, e depois, quando as economias sul-americanas se fortalecerem, ter um poder geopolítico muito maior com o resto do mundo. Então, ninguém lança essas ideias para perder, tá, gente? Então, você sendo a favor ou contra, você tem que analisar que quem lançou a ideia tem os seus motivos e tem o seu embasamento para fazer isso, tá? Confio muito em vários economistas que estão formulando, né, essa estratégia. Então, pessoas extremamente competentes. Não tenho o que... Eu acho assim, as pessoas criticam, nem entendem muito, fica criticando o cara que está lá há muito tempo estudando isso, né, tem todos os recursos, né, tem todo o conhecimento para estar defendendo essa ideia, e as pessoas criticam assim sem quase fundamento nenhum, só pela paixão, né, só pelo radicalismo ideológico. Então acho que isso não leva a nada. A gente tem que ter um pouquinho dessa humildade, né, de tentar entender o que está por trás disso e qual que é a grande motivação. E ninguém faz isso para perder, tá, gente? Vocês podem até discordar do que está sendo feito, mas primeiro, para você discordar, você tem que ter conhecimento, e segundo, partir do pressuposto que todo mundo, a gente faz as coisas, né, para melhorar, para ganhar, e para tornar o Brasil mais forte, não só o Brasil, como depois a América do Sul. Tá ok, pessoal? Como eu disse, já tem muito vídeo falando isso, eu tentei dar uma abordagem um pouquinho diferente. Tá joia? Então vamos aqui à próxima pergunta. Bom dia, mestre José Cobori. Aqui quem fala é Kleber da Silveira, de Joinville, Santa Catarina. Tudo bem? Espero que sim. Caso Americanas. Como empresas de auditoria renomeadas e consultorias acabam saindo ilesas e sem ou pouca responsabilidade quanto aos seus serviços prestados no passado, que não conseguiram identificar esses problemas que aconteceram com a Americanas. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco quão realmente deve ser responsabilizado ou não essas empresas de consultoria ou assessoria, assim como também a CVM. Qual o papel dela nesse processo e por que ela não deveria ser mais atuante, ou o que falta para evitar esse tipo de problema? Obrigado, até mais. Bem, Kleber de Joinville. Kleber, outro assunto que eu falei já, os últimos vídeos do canal foi sobre isso, né, sobre Americanas. Mas a pergunta do Kleber aqui é um pouco mais específica sobre o porquê as empresas, né, de auditoria e ele falou consultoria, mas seria as empresas de classificação de risco, não são punidas por isso, né, não são responsabilizadas. E qual o papel da CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Na realidade, as empresas de auditoria, elas tendem, inclusive, a assumir, né? A maior empresa de auditoria do mundo, que era Arthur Andersen, né, no caso da Enron, que ficou muito famoso, tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre esse caso, ela simplesmente sumiu do mapa porque perde a credibilidade, né? Como uma empresa de auditoria deixou acontecer, no caso aí da Enron, uma fraude monumental, né? Como a Enron está praticando, e a auditoria está ali validando tudo aquilo. Então, simplesmente deixou de existir porque perde completamente a credibilidade. Vai acontecer isso com a PwC? Não sei, mas a PwC também está na berlinda, né? Como é que isso passou uma fraude de 20 bilhões, né, diante dos olhos deles, e eles não viram, né? Ou viram e foram coniventes. Então isso vai ser apurado, como eu disse, ainda não tem os detalhes, né, de como foi operacionalizada essa fraude nas Americanas. Assim que a gente tiver mais detalhes, vai ficar muito evidente, né, se realmente eles foram incompetentes ou coniventes, né? E as agências de classificação de risco, né, as debêntures da Americana tinha classificação AAA, né, como que as empresas de classificação de risco também
não enxergaram isso e classificaram AAA uma dívida da Americanas, né, umas debêntures da Americanas. Então isso também talvez não passe em branco como é que aconteceu. Agora, geralmente, relancialmente, né, como você fala, elas deveriam ser responsabilizadas e penalizadas, deveriam. Mas realmente você não vê isso acontecendo, né? Isso foi lá na crise do subprime, para quem não lembra, para quem assistiu o filme, né, A Grande Aposta, as agências de classificação de risco foram alertadas várias vezes, né, que os títulos subprime eles tinham um risco muito grande, estavam sendo classificados de forma errada. E pelo menos no filme ele mostra que existia uma certa conivência, né, porque existe um conflito de interesse, né? Quem paga a agência de classificação de risco para dar a nota para ela é a empresa que está emitindo a dívida. Então existe um conflito de interesse, né? Assim como quem paga a empresa de auditoria para auditar é a própria empresa. Então, em algum momento, existe um conflito de interesse. Isso se resolve com o que a gente chama de governança corporativa. Então, teve uma falha muito grande na Americanas sob o ponto de vista da governança corporativa, né? E aí, isso tudo está recaindo em cima do trio lá do 3G, né? Que é o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Beto Sicupira. Por quê? Porque eles são conhecidamente, foram reconhecidos no mercado como grandes gestores, né, que têm o controle dos seus negócios, inclusive no detalhe, né, no caso da Americanas era o Sicupira, que tinha ali inclusive mão de ferro, né. Acho que até esse dia eu vi uma entrevista de um ex-desafeto dele lá do Banco Garantia, né, que depois saiu e fundou o Pactual, dizendo desse estilo do Beto Sicupira, inclusive no caso da Americanas, né, que ele simplesmente decidia quase tudo. Apesar do trio estar dizendo que eles saíram em 2021 do controle, não faz muito sentido sob o ponto de vista da governança corporativa, e novamente, justamente porque é dos três, isso não ter sido identificado, né? O que é governança corporativa? É a transparência, né? Os vasos comunicantes entre todos os níveis, né, da empresa, né? Desde do comitê executivo, né, da diretoria e o seu presidente, né, do conselho de administração e da assembleia de acionistas. Como é que essas três instâncias da governança corporativa não identificaram isso? Teoricamente não é difícil, né? Se você realmente tiver a diligência correta, isso não pode acontecer. Como é que a diretoria fraudou tudo isso para, obviamente, dar um resultado melhor e ganhar os seus bônus, né? Distribuir os dividendos para os acionistas? Como é que o conselho de administração não viu isso, né? E se o conselho de administração, que tem os seus conselheiros indicados pelos acionistas, e tem o dever de ofício de regular e fiscalizar isso, não identificaram. E assim, no limite, a Assembleia de Acionistas, né? Como é que a Assembleia de Acionistas não identificou isso? Principalmente os três, né, que sabem muito bem o que faz, são reconhecidamente grandes gestores. Então, tem o grande problema é a governança corporativa. Mas você tem razão, geralmente não são responsabilizados, né? Quando eu falei da crise subprime, você vê que inclusive, acho que aparece ali a Standard & Poor's, né? No filme ali, mostrando que ela foi alertada. As pessoas foram lá, falaram que tinha algum problema nos títulos subprimes, né? Nos CDOs, que eram os títulos subprimes, e tinha alguma coisa errada com a classificação. Eles estavam classificando de forma errada. Eles meio que fizeram vista grossa e deixou passar. E não foram responsabilizados, né? Tanto que a Standard & Poor's ainda existe até hoje, né? Paga ali, faz um acordo, paga ali uma multa, né? Os grandes bancos também fazem isso e acabam que não são responsabilizados. Mas sempre tem um bode expiatório, né? No caso da crise subprime, foi lá. O Lehman Brothers falou, agora, digamos, seria o bode expiatório. Inclusive, na mesma sequência, teve o caso do Bernard Madoff, que na realidade o fundo dele quebrou, né? Que era uma pirâmide justamente por causa da crise subprime. Que como uma pirâmide quebra? Quando sai mais dinheiro que entra. Então, durante anos e anos, décadas, o Madoff conseguia colocar mais dinheiro para dentro do que saía. Então a pirâmide se mantinha em pé, né? Quando veio a crise subprime, a crise de liquidez tremenda, mais resgates do que aportes, que aconteceu, quebrou, né? A pirâmide desmoronou. E aí, nessa crise subprime, digamos assim, é óbvio que mereceu, né? Mas o grande bode expiatório foi pego ele lá, né? Ele sofreu, foi preso, depois morreu na cadeia, os filhos, foi uma tragédia, né? Os filhos morreram. Mas daí deixaram de lado, né, as agências de classificação de risco e as empresas de auditoria. Como foi no caso da Enron, né? A empresa de auditoria não foi punida, na verdade ela quebrou, né? Ela sumiu do mapa, tá? Mas ninguém foi responsabilizado criminalmente. E isso realmente eu acho que é uma falha. No caso do Madoff, a SEC ali
fica evidente. Tem um documentário que saiu agora na Netflix, vale a pena assistir, né? Eu já tinha recomendado aqui o filme, né? Que é O Mago das Mentiras, que é o filme sobre o Bernard Madoff, inclusive com Robert De Niro, né? Mas agora saiu esse documentário que é muito interessante. Tem 4 episódios, vocês vão ver nos detalhes, né? Então, foi pego ali como o grande culpado, né? Meio que faz uma cortina de fumaça e aí não pune nem as empresas de auditoria, nem as empresas de classificação de risco, nem os bancos que tiveram envolvido nisso, nem os fundos e inclusive nem a SEC, né? A SEC vocês há de convir, inclusive nas palestras que eu falo, eu comparo a SEC com a CVM, né? Que era impossível, pelo menos essa fraude do Bernard Madoff acontecer no Brasil, porque a CVM tem uma série de mecanismos que identificaria isso, né? E a SEC não conseguiu identificar. Era o excesso de desregulamentação do mercado financeiro americano que permitiu isso, né? De novo, é aquela pregação de que tem que ter pouca regulação, o mercado tem que ser livre, mas você acaba abrindo brechas, né, para as pessoas mal intencionadas cometerem esse tipo de fraude, né? E na CVM isso não aconteceria. Agora, qual a responsabilidade da CVM com Americanas? Ela tem uma série de regulações e fiscalizações, mas teoricamente, né, quando você faz uma fraude como a Americanas fez, talvez eles mudem a regulação, mas a CVM não teria diligência, né, digamos, determinada, né, pelo órgão regulador e pelas leis, pelas normas, uma diligência necessária para identificar esse tipo de coisa. Obviamente, sempre que acontece isso, o mercado evolui, as regulações evoluem, e eu acredito que a CVM deve evoluir para realmente ter uma forma, né, de ser mais diligente para conseguir identificar isso antes da tragédia, né, se tornar monumental como foi o da Americanas. Tá ok, Kleber? Mais um comentário, né, mais uma visão assim, mas eu acredito que essa novela ainda vai se desenrolar bastante, a gente ainda vai ficar sabendo, né, como é que foi feito no detalhe essa fraude, e lá na frente a gente volta a comentar sobre isso. Tá joia? Espero ter te atendido, Kleber. Bom, pessoal, esse episódio fica por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Sempre falando de locais silenciosos, se identificando de onde você fala. Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Tá ok, pessoal? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.